Glória a Deus, igreja. Depois dessa surra santa, estamos de volta para a ministração da palavra nessa noite. Para você que sentiu aí o chicote santo de Jesus Cristo. Esse é o amor do Pai, irmãos. É Deus nos chamando à sua presença. Esse quebrantamento que vem ao nosso coração é porque ainda existe temor em nós. Se você foi quebrantado através dessa adoração, significa que o temor do Senhor ainda está no teu coração. Se tudo aquilo que foi derramado aqui na ministração do louvor não alcançou o teu coração, não sensibilizou o teu coração, significa que você está na UTI espiritual. Porque foi muito forte, uma intensidade muito profunda da parte de Deus, nos envolvendo em seu amor, nos trazendo a sua santidade, para que a gente tenha um coração purificado, um coração santificado, para que a gente possa continuar adorando e permanecer na presença do Pai. Porque a proposta de Deus, quando Ele gera esse quebrantamento no nosso espírito, é para que a gente retorne ao plano original, ao centro da vontade dEle. Deus, Ele não tem prazer em perder nenhum dos seus filhos. O prazer de Deus é sempre nos colocar no seu rebanho, nos colocar no seu aprisco e sermos eternamente ovelhas do seu rebanho, sermos filhos, filhas benditos do Senhor. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar o presbítero Júnior, a presbítera Mariana, através desse louvor maravilhoso. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 18. Eu queria falar um pouquinho nessa noite sobre a vida de Davi e Mical. O casamento de Davi e Mical, as experiências que Davi viveu junto com a filha do rei Saul. Amém? Essa semana é semana de Dia dos Namorados, não é verdade? Então, hoje enquanto deixa eu arrumar aqui, enquanto eu preparava essa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração para falar sobre a vida de Davi e a vida de Mical. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 17, diz assim: Disse Saul a Davi: Aqui está Merabe, minha filha mais velha. Eu a darei a ti por mulher. Então somente sê-me filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Pois Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: Quem sou eu? Qual é a minha vida e a minha família em Israel, para vir a ser genro do rei? Mas, ao tempo que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Ora, Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. E sendo isto anunciado a Saul, pareceu bem aos seus olhos. E disse Saul: Eu a darei a ele, para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: Com a outra serás hoje meu genro. Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Olha, o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Agora consente em ser genro do rei. Versículo 23. Os servos de Saul falaram todas estas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouca coisa ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de condição humilde? Quando os servos de Saul lhe anunciaram o que Davi tinha dito, Saul respondeu: Assim direis a Davi: O rei não deseja dote, mas sem prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. O plano de Saul era fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Tendo os servos de Saul anunciado estas palavras a Davi,
pareceu bem aos olhos deste tornar-se genro do rei. Assim, antes de se cumprirem os dias, Davi se levantou, partiu com os seus homens e feriu dentre os filisteus 200 homens. Trouxe os prepúcios deles e os entregou todos ao rei para que ele fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha Mical. Quando Saul percebeu que o Senhor era com Davi e que Mical, filha de Saul, o amava, temeu Saul muito mais a Davi e se tornava cada vez mais seu inimigo. Os príncipes dos filisteus continuaram a sair à batalha, e sempre que saía, Davi alcançava maior sucesso do que todos os servos de Saul, pelo que o seu nome se tornou muito famoso. Palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Davi e a grande conquista que se deu no momento em que ele venceu o gigante Golias. A partir desse momento a gente entende que a vida de Davi, ela passou para um outro nível. Davi, ele começou a ser olhado, a ser visto de uma maneira diferente, não apenas por Saul, mas por todo Israel, que gradativamente começava a acompanhar os passos de Davi, e a fama de Davi com isso foi crescendo a cada dia, dado as suas conquistas, dado ao seu coração leal em servir a Saul, e dado a tudo aquilo que ele esbanjava, demonstrava, fluía, do seu ser, por causa do Espírito do Senhor que estava sobre a sua vida. Havia um brilho, uma luz muito grande sobre Davi, isso sem mencionar a promessa de que um dia ele seria rei, mesmo que Saul não soubesse desta verdade. E conforme a fama de Davi foi se tornando notória, houve um determinado momento em que Saul sentiu-se ameaçado por conta desta grande conquista que Davi estava alcançando aos olhos de todo Israel. Isso fez com que Saul começou a olhar a Davi como uma ameaça, como alguém que precisava ser vencido, ser derrotado. E a estratégia de Saul era enviar Davi muitas das vezes às batalhas. E nesses confrontos, a intenção de Saul era que Davi morresse em um desses campos de guerra. Mas nós conhecemos a história de que Davi, sempre que ia nesses combates, ele tinha vitória, ele tinha êxito, porque a mão do Senhor era sobre ele. E isso fazia com que ele alcançava fama, ao passo que Saul ficava preocupado porque não conseguia destituí-lo desta fama e fazer com que ele caísse perante os seus inimigos. Então, quando Saul olhou para suas duas filhas, ele percebeu que uma das suas filhas amava a Davi, a sua filha mais nova, a caçula, chamada Mical. A proposta inicial de Saul era dar a Davi a sua filha mais velha, Merabe, mas quando ele soube do sentimento de Mical, ele preferiu dar a sua filha Merabe a um outro homem e preparar o coração de Mical para que Mical pudesse ser um laço na vida de Davi. E quando nós conhecemos e lemos a história, nós percebemos que Davi relutou muitas vezes em tornar-se genro do rei, porque ele não se via capaz, não se via habilitado para aquilo, por vir de uma família pobre, por não ter no seu currículo tudo aquilo que exigia para se tornar um membro real da família de Saul. E ele também entendia que ele gostaria, e o desejo do seu coração era ser apenas um guerreiro, apenas alguém para combater as guerras do rei. Para Davi estava resolvido a questão. Mas de tanto Saul arquitetar armadilhas e ciladas para Davi, houve um momento em que Saul facilitou para Davi e disse para Davi: você não precisa pagar o dote pela mão da minha filha, basta você ir mais uma vez à guerra, você derrotar os inimigos, trazer a recompensa, e você será o meu genro. Davi colocou na balança aquela situação e ele foi para aquele combate. A intenção de Saul era que ele caísse na guerra, mas ele conseguiu vencer os inimigos, trouxe aquilo que o rei havia pedido, e dado essa circunstância, não teve como Saul negar a mão de sua filha para ser a esposa de Davi. A gente percebe que o coração de Davi foi envolto a um sentimento de conquista. Davi, ele não buscou o coração de Deus, ele não buscou a orientação do Senhor para viver aquele relacionamento. Mas Davi, ele tão somente olhou para as recompensas que seriam dadas
para aquele que viesse a se tornar o genro do rei. E isso fez com que ele se casasse com Mical. Quando nós vamos discorrer na história, nós vamos perceber que em um determinado momento em que Davi estava adorando ao Senhor, para que o espírito maligno da parte do Senhor não atormentasse a Saul, fez com que Saul se irasse ainda mais. Pegou a sua lança, tirou sobre Davi, e Davi teve que sair fugido do palácio. Quando ele foi para sua casa, Saul deu ordens para os seus soldados para que fossem até a casa de Davi, e que assim que amanhecesse, quando Davi saísse para fora, que os soldados o matassem. Isso chegou aos ouvidos de Davi, e Mical ajudou Davi a descer por uma janela, e Davi teve que sair fugido. Aqui iniciava-se uma grande perseguição na vida de Davi durante muitos anos, até que Saul pudesse ser destituído do cargo e Davi pudesse ser o novo rei de Israel. Então nós percebemos que durante muito tempo, por aproximadamente aí 20 anos, a partir do momento desta história em que Davi teve que se desligar de Mical e sair fugido, até o momento em que ele se tornou rei e reinou 7 anos e meio em Hebrom, aproximadamente 20 anos, ele ficou sem ver o rosto de Mical. Com isso, Deus estava dando a Davi crescimento, dando a ele honra e dando a ele muitas vitórias. E houve um determinado momento em que todo Israel havia se reunido para fazer com que Davi se tornasse o único rei de Israel, de todo Israel, reinar sobre as 12 tribos, não apenas sobre a tribo de Judá. Então, quando foi feita esta proposta, Davi ele pediu algo, e o pedido de Davi está em 2 Samuel, capítulo de número 3. 2 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 13. Respondeu Davi: bem farei aliança contigo, porém uma coisa exijo de ti. Se primeiro não me trouxeres Mical, a filha de Saul, não verás a minha face quando vieres a mim. Também Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que desposei por 100 prepúcios de filisteus. Versículo 15. Enviou Isbosete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido partiu com ela e a seguiu chorando até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te e volta. E ele voltou. Em 2 Samuel capítulo 3, Davi ele já estava muito próximo de tornar-se o único monarca a reinar sobre as 12 tribos de Israel. Davi já havia conseguido uma outra esposa por nome de Ainoã, de Jezreel, e também Abigail, que foi a mulher de Nabal. Então Davi já tinha 2 esposas. Fora isso, quando ele foi para Hebrom, ele conquistou mais 6 esposas. Então até aqui, 2 Samuel capítulo 3, Davi já tinha 6 esposas, já havia gerado muitos filhos, fora as concubinas. Isso falando da vida sentimental de Davi, sem contar das vitórias que Deus já havia dado a ele como rei de Israel. E com tudo isso, o coração de Davi se voltou ao passado. O coração de Davi foi em busca daquilo que ele havia recebido como um livramento do Senhor. Porque a partir do momento em que ele teve que sair fugido da sua casa e nunca mais viu o rosto de Mical, Mical ela foi dada por esposa a outro homem. Então a situação de Mical já estava resolvida, tal qual a situação de Davi também já estava resolvida. Davi estava no outro nível. Davi estava agora não apenas no centro da vontade de Deus, mas vivendo tudo que Deus havia preparado para ele. Havia sobre Davi uma nova estação. E Davi, com tudo isso, ele desejou no seu coração ter novamente a sua ex-esposa. E isso fez com que ele pedisse a Abner, pedisse a Isbosete, que era então o rei, filho de Saul, para que a aliança fosse estabelecida apenas debaixo desse acordo, que ele pudesse receber a sua ex-esposa de volta. E no texto que nós lemos, nós percebemos que ela foi tirada do seu esposo, né? E ela foi dada novamente a Davi, que já tinha toda essa gama de conquistas e realizações da parte de Deus. Irmãos, Mical, ela era uma mulher que ela amava a Davi, mas ela não amava o Senhor.
Desde quando ela colocou os olhos em Davi, ela se apaixonou por Davi, aquele guerreiro jovem, conquistador, que tinha ali a aprovação do seu pai. Mical se apaixonou por Davi, tal qual outras donzelas também se apaixonaram. Mas, por conta de uma série de questões que já foi dito, Saul quis dar a sua filha para que Davi pudesse se casar com ela na intenção de matá-lo, de destruí-lo. Isso não aconteceu, e Davi recebeu um livramento do Senhor. A partir deste ponto, mesmo diante de toda a perseguição que Davi passou, Deus ele foi escrevendo uma nova história na vida de Davi. Aquilo que havia ficado no seu passado, o Senhor havia colocado uma pedra em cima, e Deus estava disposto, a partir daquele momento em que ele iniciou-se a perseguição na vida de Davi, Deus estava disposto a escrever uma nova história e a fazer com que a vida de Davi fosse diferente, fosse uma vida onde ele viveria não aquilo que os seus olhos buscaram viver e alcançar, mas aquilo que vinha do coração de Deus, aquilo que estava preparado pelo Senhor. Em 2 Samuel, capítulo de número 6, a gente vai encontrar a história em que Davi, depois de 20 anos, consegue trazer a Arca da Aliança de novo para Jerusalém, onde ele havia preparado uma tenda para que a arca fosse colocada. Davi era alguém que tinha um coração derramado no Senhor, e quando ele conseguiu trazer a arca, quando ele conseguiu buscar novamente a presença de Deus e introduzi-la na tenda que ele havia construído, ele vinha dançando com todas as suas forças. O seu coração estava alegre por devolver a arca ao seu lugar, a Jerusalém. Mas, por conta de Mical não amar ao Senhor, mas amar apenas a Davi, ela desprezou ao rei quando ela viu o rei adorando e glorificando o nome do Senhor. Isso está em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 16. Quando a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ela ao rei, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Versículo 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então este é o episódio em que a arca foi entronizada dentro da tenda que Davi havia construído. Havia toda uma atmosfera de adoração, de alegria, de realização. E com tudo isso, eu quero dizer acerca das nossas escolhas. Como eu disse, próximo dia 12 agora é dia dos namorados, né? Nós estamos numa série de mensagens que estão trabalhando o coração dos casais, mensagens em áudio, mensagens em vídeo, e tem sido um trabalho muito bem feito, muito bem elaborado pelo William, pela Ana Paula, mas isto está trabalhando o coração dos casais. E o que Deus quer trazer ao nosso coração nesta noite é o coração daqueles que têm esperado no Senhor, o coração daqueles que têm olhado para o Senhor e que têm colocado as suas expectativas em Deus, esperando que o Senhor cumpra na vida de cada um de nós as suas promessas na vida sentimental, na área afetiva. Quando nós olhamos para essa história, nós percebemos um jugo desigual. E o que é o jugo desigual? O jugo desigual é muito mal compreendido por muitos cristãos, porque as pessoas pensam que jugo desigual é quando uma pessoa é cristã e a outra não é cristã, não vai à igreja. Mas jugo desigual não é isso. O jugo desigual é quando uma pessoa acredita em Deus, crê em Deus, e a outra pessoa não teme e não crê no Senhor. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e vivem um jugo desigual, porque uma pessoa crê e a outra não crê. Uma pessoa busca os propósitos de Deus e a outra
está sempre puxando para trás. Enquanto um está lutando, está correndo para viver os ministérios, para honrar aquilo que Deus confiou nas tuas mãos, o outro cônjuge está puxando para que a pessoa não cresça, não prospere e não viva aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, ministerialmente falando. Isso é um jugo desigual, quando um crê e quando o outro não teme e não crê ao Senhor e não respeita o espaço da outra pessoa em viver aquilo que Deus tem preparado. Então Davi, ele já havia se casado com Ainoã, e Ainoã foi a mãe de Aminon. Davi havia se casado com Abigail, que foi a mãe de Quileabe. Davi já havia se casado com mais 6 esposas e tido mais 6 filhos. A vida de Davi já estava preenchida, mas o coração de Davi desejou regressar, desejou buscar aquilo que já não lhe pertencia mais. E todas as vezes que nós olhamos para o nosso passado, todas as vezes que nós olhamos tanto para relacionamentos, como para sentimentos, como para aquilo que um dia o Senhor tirou do nosso caminho, nos dando livramento, e o nosso coração se inclina para essas coisas, olhando para aquilo que um dia talvez possa, por um curto período, nos ter trazido um pouco de alegria ou um pouco de felicidade. Isso faz com que o nosso coração esteja se inclinando para ir contra a vontade do Senhor. Se você recebeu um livramento do Senhor, se Deus te deu um livramento na sua vida sentimental, te livrou de um relacionamento destrutivo, te livrou de um jugo desigual, te livrou de um relacionamento onde a pessoa não te deixava ser livre para viver aquilo que Deus havia preparado para você, você deveria levantar as mãos e glorificar a Deus e agradecer a Deus. Infelizmente, por conta da carência, por conta de um coração solitário, por conta da solidão, muitas pessoas, muitos servos e servas de Deus estão voltando ao passado, estão voltando a procurar pessoas que um dia fizeram parte da sua história, mas hoje não fazem mais. E o Senhor está ministrando nessa noite ao nosso coração, para que a gente deixe o nosso passado no passado e a gente comece a olhar para o futuro, para aquilo que Deus vai construir na nossa vida. Porque Davi desejou voltar, e ele trouxe Mical de novo para o palácio, pensando que ele iria viver tudo aquilo que ele não havia vivido. Mas este nunca foi o plano de Deus para a vida de Davi. Nunca foi isso que Deus havia planejado para Davi. Isso foi o sentimento que Davi criou no seu coração, com a intenção de se tornar o genro do rei e ter alguns benefícios. Davi não consultou ao Senhor. E todas as vezes que nós não buscamos a presença de Deus, nós entramos nos laços de condenação. Nós entramos em laços que o diabo tem preparado para nós. E a mensagem do Senhor nessa noite é que você é uma pessoa preciosa. O teu coração é um coração que agrada a presença de Deus. E que o diabo está trabalhando nesses dias para colocar pessoas que não são da vontade de Deus no teu caminho. O Senhor, Ele está te dando livramento nesta noite. O que está sendo denunciado nesta noite é para você abrir os teus olhos, para você sair deste laço que o diabo tem preparado, porque este laço vai roubar o teu coração da presença do Senhor. Esta pessoa que está tentando conquistar o teu coração, que não teme a Deus, que não serve ao Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor, é laço do diabo para a tua vida. E o Senhor está ministrando forte ao meu espírito nesta noite, para dizer ao teu coração: quebre este vínculo de maldição, porque isso vai gerar peso e condenação para a tua vida. Davi, com todas as suas forças, com seu coração alegre, com seu coração feliz e realizado, ele estava trazendo a presença de Deus para dentro da sua casa, enquanto que um jugo desigual estava enciumada, estava com o seu coração voltado para as coisas da carne, não estava com o seu coração em Deus. E quando você vai se relacionar com uma pessoa, a primeira coisa que você deve buscar é se essa pessoa tem um coração em Deus, se essa pessoa teme ao Senhor, se o coração desta pessoa, antes de pertencer a você, pertence a Jesus Cristo. Porque se o coração dela não pertencer a Deus, essa pessoa não irá contribuir para a sua felicidade. Será um laço, um roubo do diabo na tua vida. E muitas são as facilidades, principalmente neste tempo de quarentena, de isolamento social, em que as pessoas têm nas suas mãos apenas o celular, as redes sociais para se comunicar. E quantas mensagens são trocadas em redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, quantas mensagens são trocadas, quantas propostas são feitas. E como eu disse,
por conta da carência de um coração solitário, por conta de estar sozinho, sozinha há muito tempo, por achar que Deus se esqueceu da tua vida sentimental, por achar que Deus não está olhando para a tua vida sentimental, a gente vai indo por esses caminhos, achando que esses caminhos serão caminhos que nos trarão alegria. Afinal de contas, se Deus não fez até agora, significa que Ele não vai fazer mais. Esse é o sentimento que o diabo planta no coração. Mas eu quero te dizer nessa noite, espera no Senhor, espera em Deus, espera com que o Senhor coloque no teu caminho a pessoa que irá trazer felicidade e que vai cooperar com o plano, com o ministério, com o chamado de Deus para a tua vida. Em muitos relacionamentos existe amor, mas existe diferença no propósito. Um fala uma linguagem, o outro fala outra. E isso traz sérios danos à carne, porque a carne padece com isso. Então, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de esperar em Deus, de aguardar em Deus, de libertarmos o nosso coração de relacionamentos que Deus já falou conosco, não é isso que eu tenho para você. Eu conheço muitas pessoas que estão presas sentimentalmente a relacionamentos que Deus não está. Continuam alimentando sentimentos de paixão, sentimentos de amor, sentimentos de desejo, sentimentos de atração. E Deus já ministrou pela boca de pessoas, Deus já ministrou pela sua própria palavra. Não é esta pessoa que eu tenho para você, não é este relacionamento que eu tenho para você. E a pessoa vai nutrindo este sentimento, porque isso vai trazendo para ela um conforto, vai alimentando a carência, vai alimentando a solidão. Mas tudo isso é um laço do inimigo para roubar você da presença de Deus. Eu aconselho muitas pessoas, e muitas dessas conversas que eu tenho com muitas pessoas, vocês não têm ideia daquilo que eu escuto, de pessoas que servem a Deus, mas que por conta da solidão, por conta de um coração solitário, se relacionam com pessoas do mundo, caem em fornicação, caem em relacionamentos extraconjugais. Pessoas que servem a Deus e que me procuram para confessar o seu pecado, porque se arrependeram e querem retornar ao caminho da verdade, mas deixam um marco, um histórico, uma mancha muito grande na sua vida, porque isso traz tristezas, traz decepções profundas. Glória a Deus pelo fato de se arrepender e voltar ao caminho da verdade. Mas Deus, Ele não tem prazer nisto. Deus, Ele não quer deixar com que a gente chegue ao fundo do poço, para que a gente possa, do fundo do poço, tentar recomeçar a mudar a história da nossa vida. E nesses dias em que se aproxima, por exemplo, o Dia dos Namorados, para quem está sozinho, por exemplo, o coração se enche de tristeza. O diabo vai lançando sentimentos no nosso coração de que a gente não vai ser feliz, de que a gente não será preenchido nesta área, de que Deus não cumprirá as suas promessas. Isso vai trazendo peso, tristeza, a gente vai ficando frustrado e achando que Deus, Ele se esqueceu. Mas Deus, Ele não se esqueceu. Deus, Ele está trabalhando para cumprir na tua vida a bênção da aliança, para preparar um bom encontro e fazer com que a tua vida seja bendita para a glória de Deus. Deixa eu ler um texto que está em Eclesiastes, capítulo de número 7. É muito forte que Deus está ministrando aqui nessa noite, viu? Abre os teus olhos. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10. Não digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois nunca com sabedoria isto você perguntaria. Nunca diga isso no teu coração, dizendo que os dias passados foram melhores do que os dias que Deus Ele tem preparado para a tua vida. O passado ficou no passado. Você tem que se libertar de todo sentimento que te escraviza. Se é nas redes sociais, se é através do WhatsApp, você tem que bloquear esta pessoa, você tem que excluir esse contato, você tem que deixar de se relacionar em conversas com esta pessoa, deixar de ver esta pessoa, porque isso é laço do diabo, isso é laço de condenação que vai te trazer destruição.
Então para de imaginar que aquilo que você viveu ontem, viveu no teu passado, que os dias que se passaram foram melhores, foram bons, e que você nunca mais vai viver dias felizes. Olha para a palavra de Deus. Deus conhece o teu futuro. Deus, ele já preparou o teu futuro. Deus tem um futuro promissor na tua vida, de realização. Deus apenas não quer te dar um cônjuge, mas Deus quer te dar uma família. E além de te dar uma família, quer te dar uma família aos pés da cruz. Uma família gerada no coração de Deus. Uma família onde o Espírito Santo vai ter liberdade de agir dentro da tua casa e dentro do teu relacionamento. Porque Deus não quer apenas que você viva um relacionamento com Ele, mas Ele quer com que a tua família viva um relacionamento com Ele. Ele quer que os teus filhos, que o teu cônjuge, que a tua família esteja envolvida em um relacionamento com Ele. Esse é o plano que Deus tem para você. E o que ficou para trás não pode mais alimentar o teu coração. O que tem que alimentar o teu coração é a palavra de Deus, que te impulsiona para o futuro, que te impulsiona para dias melhores. Então para de dizer no teu coração que o teu passado foi melhor do que o teu futuro e o teu presente, porque não é. Isso é o diabo que planta no teu coração essa mentira, mas nessa noite está sendo denunciado em nome de Jesus. E o Senhor está quebrando esse laço de condenação sobre a tua vida. E o Senhor está te dizendo nesta noite: estou colocando um fim nesta malignidade. E o diabo não vai conseguir te roubar da presença de Deus. O diabo não vai conseguir roubar o teu coração que pertence a Jesus. Porque Ele diz na tua palavra: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma será arrebatado das minhas mãos. Você é uma ovelha do Senhor. E o diabo não vai conseguir, através destas tentativas de manipulação de sentimento, te roubar da presença de Deus, porque o Senhor está quebrando esse laço nesta noite, está colocando uma chave nas tuas mãos, para você se libertar desta cadeia e ser livre em nome de Jesus. Ser livre desta praga, desta malignidade, desse laço de Satanás que ele tem colocado no teu caminho. Você precisa viver a glória da segunda casa. E para viver a glória da segunda casa, você tem que estar com a tua vida pautada na presença de Deus. E você tem que receber o conselho do Espírito Santo de Deus. Deus tem um futuro de honra. Ele não se esqueceu da tua vida sentimental. E o Senhor vai colocar uma pessoa de Deus no teu caminho para alegrar os teus dias e te dar uma família bendita em nome de Jesus. Esse é o plano original de Deus para a tua vida. O profeta Isaías, no capítulo 43... Isaías 43, versículo 18. Eu vou até ler na versão da NVI, que eu achei fantástico a maneira como a NVI descreve. Isaías 43, 18. Deixa eu achar aqui primeiro, né? Amém. Isaías 43, 18. Escute essa palavra de Deus no teu coração. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Está deserto a vida sentimental, eu sei. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: até no deserto da tua vida sentimental, o Senhor vai abrir um caminho. Essa é a palavra que você tem que segurar no teu coração. Até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. O Senhor vai curar toda a esterilidade da tua vida sentimental. Haverá da parte do Senhor um caminho preparado, um caminho plano, um caminho de honra, onde Deus irá trazer uma restituição na tua vida sentimental. E eu vou te dizer, você ainda vai me dar a alegria de fazer o teu casamento. Você ainda vai me dar a honra de fazer o teu casamento, mas um casamento gerado no coração de Deus. Um relacionamento gerado no coração de Deus. Um relacionamento preparado por Deus. Vai ser um grande desafio se desligar deste sentimento, se desligar deste relacionamento,
ou dessas investidas que o diabo está colocando no teu coração. Mas o Senhor está dizendo: não olhe para o passado, olhe para o futuro. O Senhor está preparando um caminho no meio desse deserto. O Senhor vai abrir os teus olhos. A maneira como Deus trabalha a gente não entende. Isaac, quando chegou o tempo dele se casar, a sua esposa veio até ele. Ele não precisou ir até ela, mas o seu pai Abraão mandou buscar uma esposa para Isaac. No caso de Jacó, Jacó teve que sair de onde ele estava para ir ao encontro da sua esposa. Então não sei como é que Deus vai fazer. Se Deus vai enviar até você, ou se Deus vai te mostrar alguém para você ir ao encontro. Mas de um jeito ou de outro, o Senhor vai te mostrar. Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar as ferramentas, e no tempo certo, a honra do Senhor virá sobre a tua vida sentimental. Se vir até você, o Senhor te dará os sinais, e Ele vai te mostrar: é esta pessoa. Se o Senhor ministrar no teu coração: eu vou te enviar, eu vou te mostrar, está longe, ainda que esteja em um outro bairro, em uma outra igreja, em uma outra cidade, até mesmo em uma outra nação, não importa. Se você tiver que ir até onde você precisar ir, o Senhor vai te enviar, e o Senhor vai te levar, e Ele vai te conduzir. Porque Jeremias 32, 27 diz: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? Não, não existe nada difícil para o Senhor. A humanidade está nas mãos de Deus, e o teu coração está nas mãos do Senhor. Então somente descanse em Deus, alegra o teu coração no Senhor, enquanto o Senhor está preparando um caminho no meio desse deserto, para abençoar a tua vida sentimental. Se desprenda do passado, firme os teus pés no presente, olhando para o futuro, olhando para Jesus e para a palavra profética de Deus ao teu coração, porque o Senhor irá trazer esta restituição em nome de Jesus. Amém, igreja? Essa é a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. Quero chamar aqui a presbítera Mariana para a gente poder adorar, louvar a Deus. Pai de amor, abençoa esse coração, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre este coração que está carente, sobre este coração solitário, sobre esse coração que está sendo tentado para olhar para o passado, para recorrer a relacionamentos que ficaram no passado. Senhor, dá o livramento nesta noite. Faz com que a tua palavra, Senhor, como uma espada de dois gumes, possa cortar este laço do inferno e fazer com que a vida do teu filho e da tua filha seja liberta, seja honrada pelo Senhor, para viver a restituição e a bênção da aliança. Pai de amor, nestes dias em que nós seremos inflamados por tantas informações acerca dos dias dos namorados, e muitas pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm o Senhor como auxílio, o Espírito como consolador, podem ser tentados, Pai, a irem por caminhos de facilidades e serem convencidos por palavras malignas, por palavras aonde serão roubadas dos seus sentimentos para viver aquilo que o Senhor não tem preparado. Por isso, Senhor, de antemão o Senhor já nos dá essa palavra para alertar a cada coração solteiro, a cada coração que ainda não tem o seu cônjuge, a esperar no Senhor, a aguardar no Senhor e a olhar para Jesus Cristo e continuar confiadamente caminhando, enquanto o Senhor prepara um caminho no meio desse deserto, enquanto o Senhor coloca rios no meio desse ermo, para que a gente possa esperar e viver a bênção no tempo determinado, na estação determinada que o Senhor tem preparado, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Sai
O rei Davi, ele só percebeu o quanto que aquele relacionamento era um relacionamento destrutivo. O dia em que ele introduziu a Arca da Aliança, a presença de Deus dentro da sua casa. Imagine a presença do Espírito Santo dentro da sua casa e você achar que o seu cônjuge está compartilhando da mesma experiência, está compartilhando daquela atmosfera, daquela presença, daquele amor. Davi olhou e falou assim: eu te trouxe de volta, achando que o seu coração havia se convertido, achando que você amaria ao Senhor acima de todas as coisas. O desejo de Davi era que Mical se apaixonasse pelo Senhor. E ele percebeu quão errada foi a sua escolha. Mical foi alguém que morreu sem filhos, morreu estéril, morreu em amargura, porque ela não amava a Deus. Por conta disso, Davi pagou um preço muito alto. Guarde a palavra de Deus nessa noite. Isaías 43:18. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Preste atenção. Até no deserto vou abrir um caminho e rios no meio desse ermo. O Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que as ricas consolações do Espírito do Senhor seja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja. Igreja preciosa, igreja linda. Irmãos, na próxima quinta-feira, às 20 horas, a gente vai fazer o nosso culto online, tá bom? Te vejo aqui na página do MAP, SRC, às 20 horas, culto de cura e libertação. E no próximo domingo, dia 14 de junho, às 19 horas, nós estaremos na nossa casa de oração, lá no MAP Se Realize em Cristo, na rua 5A, número 30, Jardim Nova Cidade, Guarulhos, município de São Paulo. Para você que não conhece a nossa igreja, ela fica ali no Jardim Nova Cidade, no bairro dos Pimentas, em Guarulhos. E será para nós uma grande alegria receber você, para que possamos nos conhecer, para que possamos dar um abraço em você e você se sentir parte da família MAP Se Realize em Cristo. Então nós estaremos cultuando ao Senhor, será o nosso primeiro culto pós-isolamento, né? Obviamente tomando todas as medidas restritivas aí de segurança e de saúde, todo mundo com máscara. Nós iremos providenciar álcool em gel e também vamos fazer ali a esterilização do ambiente, né? Limpar, deixar tudo bonitinho. Mas nós estaremos lá, assim sendo da vontade do Senhor, para estarmos reunidos e glorificarmos a Deus, tá bom? Então domingo nós estaremos de volta lá no MAP e vamos nos ver, nos abraçar, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, e esse coronavírus que vá para os quintos do inferno, lá no lugar dele. Para você que deseja contribuir com as nossas frentes aí, com a nossa igreja, aqui na página do Instagram nós temos a nossa conta na Caixa Econômica Federal, para você que deseja entregar o seu dízimo, as suas ofertas. Eu creio que Deus ele vai abençoar e vai multiplicar a tua semente em nome de Jesus. Para cada dizimista, para cada ofertante, que o Senhor multiplique cada semente, que Deus possa retribuir a 100 por 1 e que haja multiplicação daquilo que você colocar na arca do tesouro, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, igreja? Obrigado ao presbítero Júnior, presbítera Mariana. Encerrou a maratona. Encerrou a maratona depois de quase 3 meses, né, irmãos? Quase 3 meses aí juntos. 3 meses não, né? Porque nós começamos, na verdade, com o Ministério de Louvor do MAP, mas aí aconteceu alguns imprevistos por conta mesmo da própria Covid. Então a gente teve que resguardar os nossos levitas por um tempo. E eu creio que Deus é um Deus que ele sempre tem uma saída, né, para os nossos problemas. Tentei algumas vezes com a Néia até mesmo a gente fazer o louvor, só que não houve essa possibilidade. Mas graças a Deus o Senhor preparou
a vida do Júnior, da Mari, do Ministério Som do Despertar, para estar conosco, adorando a Deus, glorificando ao Senhor. E eu creio que fomos muito edificados e abençoados neste tempo, porque nós somos uma única família, somos corpo de Cristo, somos a igreja viva do Senhor, estamos todos juntos e misturados. Tá bom, igreja? Um beijo no coração, Deus abençoe a tua vida, tenha uma excelente semana, e na próxima quinta-feira, 20 horas aqui comigo, e 19 horas no domingo, dia 14 de junho, lá no MAP Se Realiza em Cristo. Beijo no coração, fica com Deus e até mais.